Nada é tão difícil quanto suportar-se a si mesmo. Carl Gustav Jung. E nada é mais interessante do que compreender profundamente como aplicar os termos fundamentais da obra de Jung na nossa vida pessoal. Hoje eu vou te levar em uma viagem através do livro O Eu e o Inconsciente, uma das obras fundamentais de Jung, onde ele explora de maneira detalhada a sua teoria do inconsciente, o papel do ego e o processo de individuação. Esse livro foi escrito em 1928 e teve sua origem numa conferência publicada em dezembro de 1916 nos Archives de Psychologie, sob o título De la structure de l'inconscient. O Eu e o Inconsciente é o volume 7/2 de Obras Completas, publicado no Brasil pela editora Vozes em 1978. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a conferir depois a minha playlist sobre Jung, onde compartilho cada uma de suas obras por aqui. Esse texto tem uma importância particular justamente por ser uma exposição sumária e concisa das posições mais destacadas do Jung. No prefácio da segunda edição, ele diz: "Espero que o leitor me perdoe por pedir-lhe, no caso de perseverar na leitura, que considere esse livro como a séria tentativa da minha parte de chegar a uma representação intelectual de um novo campo de consciência até agora inexplorado." Jung escreveu O Eu e o Inconsciente em uma fase de intenso desenvolvimento teórico e experiência pessoal, depois da sua ruptura com Sigmund Freud, que aconteceu em 1913. Esse distanciamento marcou o início de uma busca profunda por uma compreensão mais ampla e independente da psique humana. Ele buscava uma teoria que fosse além da sexualidade, elemento central do freudismo, e incorporasse aspectos espirituais e simbólicos da experiência humana. Não por acaso, o livro O Eu e o Inconsciente é um dos primeiros a ser recomendado para novos estudantes de psicologia analítica, como se fosse uma janelinha pela qual a gente espia com certo esforço para desvendar o que havia dentro da cabeça de Jung. Agora vem comigo desvendar os principais conceitos dessa obra. Inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é formado por memórias e experiências individuais, muitas vezes reprimidas. Já o inconsciente coletivo é composto por conteúdos que são universais e herdados, como os arquétipos. Jung vê o inconsciente coletivo como uma camada mais profunda e impessoal da psique, que contém imagens e temas comuns a toda a humanidade. Na psique coletiva se abrigam todas as virtudes específicas e todos os vícios da humanidade, além de todas as outras coisas. Para ele, o inconsciente possui todo o material psíquico que fica no limiar da consciência e que jamais se acha em repouso, mas está sempre empenhado em agrupar e reagrupar os seus conteúdos. Para Jung, algumas pessoas iniciam a terapia mostrando uma consciência de si mesmos ou uma autoconfiança exagerada, como se soubessem de tudo que se relaciona com o próprio inconsciente. Já outros se sentem deprimidos e até mesmo esmagados pelos conteúdos do inconsciente. Sua autoconfiança vai diminuindo e eles olham resignados às coisas extraordinárias que o nosso inconsciente produz. Função transcendente. Para Jung, função transcendente é uma mudança ou transformação obtida no ser humano ao se confrontar com o inconsciente. A função transcendente é o objeto principal da filosofia alquimista da Baixa Idade Média. Ela traz como um dos seus conceitos a transformação da personalidade através da mistura e fusão de elementos nobres e vulgares, das funções diferenciadas e inferiores do consciente e do inconsciente. Ou, como eu costumo falar no final dos meus vídeos por aqui, nossa busca por transformar chumbo em ouro. O caminho da função transcendente é um destino individual. Persona. Para Jung, persona é uma simples máscara da psique coletiva. Máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando na realidade não passa de um papel. No fundo, a persona não tem nada de real. Ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre aquilo que alguém parece ser: nome, título, ocupação, isso ou aquilo. Para Jung, um cargo ou qualquer tipo de casca exterior exerce um grande fascínio, porque representa uma fácil compensação das nossas deficiências pessoais. A
A persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. De um lado, ela produz um efeito sobre os outros e, de outro, ocupa a verdadeira natureza do indivíduo. Em outras palavras, ela é um obstáculo ao desenvolvimento individual. Assim, a dissolução da persona torna-se uma condição indispensável da individuação. Sonhos. Os sonhos têm imagens e associações de pensamentos que a gente não cria através da intenção consciente. Eles aparecem na forma espontânea, sem nossa intervenção, e revelam uma atividade psíquica alheia à nossa vontade arbitrária. A gente pode dizer assim que os sonhos trazem indicações ou pistas de certas tendências básicas do processo psíquico. Para Jung, nosso inconsciente nunca está em repouso. Segundo ele, a sua atividade parece ser contínua, porque mesmo quando a gente dorme, sonhamos. Por mais que muitas pessoas afirmem nunca sonharem, o mais provável é que não se lembrem dos seus sonhos, já que estudos recentes demonstram que temos por volta de 4 a 5 sonhos por noite. Aliás, é interessante pensar que dentro do meio acadêmico da psicologia analítica, a gente não diz "eu tive um sonho", mas sim "um sonho me atravessou" ou ainda "eu vi um sonho". Muito se diz também que nos esquecemos ou não nos lembramos dos sonhos porque o nosso consciente não está devidamente pronto para se deparar com tudo aquilo que está ali no nosso inconsciente querendo se revelar. Os Elgoni, que vivem nas florestas virgens do Elgon, explicaram a Jung certa vez que há 2 espécies de sonhos: o sonho cotidiano do homem comum e a grande visão que só os grandes homens têm, como por exemplo o mago e o cacique. Para eles, os pequenos sonhos não têm importância alguma, mas quando alguém sonha um grande sonho, convoca a tribo para contá-lo a todos, porque ali tem algo importante. Aliás, ao trabalhar com sonhos, muitos terapeutas sugerem que se leve para a terapia somente aqueles sonhos que poderiam tranquilamente ganhar um Oscar, deixando sonhos mais simples ou ainda pedaços de sonho para um outro momento. Mas como saber se o sonho é grande, passível de ganhar um Oscar, ou sonho pequeno e menos relevante para se levar para a terapia? Um sonho grande faz a gente acordar com uma intuição de que aquilo é importante. Muitas vezes essa impressão é tão avassaladora que a gente simplesmente não consegue guardar o sonho só para nós e precisamos compartilhar com alguém. Você já teve algum sonho grande? Já levou ele para a terapia? Religião. Ao longo do livro, Jung discute também a importância da religião, tema que ele vê como representações de experiências psicológicas universais. Ele acredita que os símbolos religiosos refletem os arquétipos e ajudam os indivíduos a se conectar com o inconsciente coletivo. Para Jung, o simbolismo religioso desempenha um papel essencial na psicologia e na cultura, permitindo uma compreensão mais profunda do inconsciente e do self. Arquétipos. Nesse livro, Jung introduz o conceito de arquétipos, que são padrões universais de comportamento e imagens presentes no inconsciente coletivo. Ele considera que esses arquétipos, como a sombra, a ânima, ânimos, o velho sábio e o herói, influenciam profundamente os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. No livro, Jung explora como esses arquétipos se manifestam e impactam o desenvolvimento pessoal, especialmente quando o ego interage com eles de forma consciente ou inconsciente. O eu e o self. Esse livro também faz uma distinção importante entre o eu, ou o ego, e o self, o eu maior, o si mesmo ou a totalidade da psique. O ego, ou o eu, é a parte consciente da psique, responsável pela nossa identidade e pela relação com o mundo exterior. Já o self, ou totalidade da psique, representa o centro e a totalidade da personalidade, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Esse si mesmo pode ser caracterizado como uma espécie de compensação do conflito entre o interior e o exterior. Jung destaca a importância de equilibrar a relação entre o ego e o inconsciente para alcançar um estado de harmonia e desenvolvimento pessoal. Para ele, o self ou o si mesmo também pode ser chamado de o Deus em nós. A sombra. Jung descreve a sombra como o lado reprimido ou negado da personalidade, que contém aspectos que o ego não reconhece ou não aceita. Aliás, aqui no canal eu tenho um vídeo exclusivo sobre a sombra.
Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ver depois. Como a natureza humana não é constituída apenas de pura luz, mas também de muita sombra, as revelações que a gente tem quando está em terapia são às vezes penosas. E quanto mais a gente negligencia a nossa sombra, mais assustado ficamos quando olhamos para ela. Enfrentar a sombra é crucial para o processo de individuação, já que, de acordo com Jung, reconhecer e integrar esses aspectos sombrios permite um crescimento psicológico genuíno e uma compreensão mais completa de si mesmo. A boa notícia é que você não está sozinha. Todos nós temos sombra. Individuação. Muita gente confunde individualidade com individuação. Enquanto individualidade é a nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, a individuação é o processo de se tornar um ser único ou o realizar do si mesmo, algo bem desafiador para nós. Em outras palavras, individuação é um processo no qual a gente se torna o ser único que de fato somos. Dentro desse processo, é fundamental que a gente aprenda a distinguir entre o que parecemos ser para nós mesmos e o que somos para os outros. E isso envolve o enfrentamento e a integração dos arquétipos como a sombra, a ânima, ânimos, além do desenvolvimento de um relacionamento harmonioso entre o ego e o self. Assuntos que são tratados em todas as obras de Jung, aqui no canal e, claro, também na terapia. Jung acreditava que a individuação é um caminho para a autorrealização. Ainda assim, ele dizia que o caminho para a individuação é uma jornada contínua, marcada por desafios e descobertas profundas sobre a psique. A meta da individuação não é outra senão a de se despir de todos os invólucros falsos da persona, assim como do poder sugestivo das imagens primordiais. Na teoria, é bem fácil de entender. Já na prática, terapia. Para ele, a individuação não é só desejável, como também absolutamente necessária. Caso contrário, nossa fusão com os outros levaria a gente a situações e ações que nos colocariam em desarmonia com a gente mesmo. Quando alguém pode dizer verdadeiramente sobre os seus atos e seus estados interiores, assim sou e assim atuo, vai ter alcançado essa unidade consigo mesmo e vai poder assumir a responsabilidade de seus atos contra toda resistência. E é por isso que a individuação é indispensável. Jung está convencido de que a verdadeira meta da análise é atingida quando, analisando, adquire conhecimento suficiente dos métodos mediante os quais pode ficar em contato com o inconsciente e um saber psicológico satisfatório que lhe permita compreender razoavelmente o desenvolvimento do seu traçado vital. Esse livro, portanto, é fundamental para a psicologia analítica, pois apresenta a base da teoria de Jung sobre a psique e estabelece os princípios que ele desenvolveu nas obras posteriores. Essa obra influenciou profundamente o estudo da psicologia, da religião e do simbolismo cultural, e permanece até hoje como uma das explorações mais influentes do inconsciente humano. Por isso, eu recomendo a leitura. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse conteúdo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos juntos nessa busca de transformar chumbo em ouro.